Olá, está começando mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo que apresenta produções audiovisuais de alunos de comunicação. Hoje a gente vai exibir o documentário que fala sobre o esporte que está em crescimento no país, o futebol americano. É isso aí, então vamos assistir a primeira parte do doc? Roda aí, a primeira descida, o desenvolvimento do futebol americano no Brasil. Eu faço faculdade em outras áreas, só que o que eu gosto mesmo e eu vivo, o que eu sinto mais é futebol americano. Todos os dias procuro estudar, treinar para evoluir e quem sabe ajudar até no desenvolvimento do esporte. Eu conheci o futebol americano por volta de 2006, 2007. Eu comprei um jogo, o Madden, e aí comecei a jogar. E de lá pra cá comecei a pesquisar mais, me afundar e aí foi paixão à vista. Quando você começa a aprender o jogo já de 15, 16 anos, já de velho, você tem bem mais dificuldades para começar a conhecer a bola. E quem nasce igual o brasileiro joga futebol com a bola na mão já fica tudo muito mais natural, muito mais fácil. Como você conheceu o futebol americano? Cara, eu fui na casa do Chris, que é presidente do Marginals. Ele tinha uma bola. Aí ele comentou que tinha um time e falou pra mim ir no treino lá de domingo. Desde então, de 2014 pra cá, eu não parei de ir nenhum domingo. Agora o futebol americano na minha vida representa tudo, porque assim, eu quero fazer disso a minha fonte de renda, tá ligado? Eu sei que é difícil, não vai ser fácil, mas nada na vida é fácil, entendeu? Vai, Guilherme! Tá assimétrico. Um dia na academia eu veio a fonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu cheguei tinha nem 20 jogadores, teve treino onde a gente não conseguimos fazer um 8 contra 8 porque não tinha atleta. Só que nesses 2 anos que eu tô no Marginals, o time cresceu de uma forma absurda. Nossa primeira temporada no Paulista foi uma temporada para um time estreante até que boa, então eu posso dizer que no time o crescimento foi absurdo, tanto na estrutura como no engajamento. E no país eu também vejo que cresceu muito com a criação da nova liga, a BFA, e eu acho que só tem a crescer se continuar com esses projetos visando transformar o esporte em mídia e em comércio. Eu acho que a gente tem futuro. Olha, eu peguei uma fase que foi bem de transição do futebol americano aqui no Brasil. Por coincidência, as transmissões da ESPN estavam começando a acontecer naquela época, com o Everaldo Marques e o Paulo Antunes. Tinham jogos esporádicos durante a semana, mais jogos durante a semana, quando veio o boom. Então mesmo acho que antes talvez não tivesse acesso, mesmo conhecendo o esporte. Ó, tô falando já. Atenção. A partir de agora, risadinha, só no final do jogo. Até lá, não acabei ninguém rindo, ninguém fazendo piada, ninguém brincando. Só que é Campeonato Paulista. Cada jogo é importante, tá? Hoje começa aqui, começa agora. Só daqui a alguns meses estamos disputando uma Campeonato Paulista. Mas tudo começa agora. Se tiver 8 caras no chão deles, eles não fazem nada. Então o cara precisa de 8 caras deles no chão todas as jogadas. Sem mais nem menos. Hoje é o dia que a gente esperou o tempo inteiro. Molecada nova que participou lá da seletiva naquele sol. Hoje vocês estão aqui. Hoje vocês estão aqui. Os dias que vocês deixaram de sair, que nem o Lucas falou, foi por causa disso aqui. Pra estar aqui hoje. Porque é pra isso aqui que a gente treina daquele sol.
É pra isso. É raça. Quem te ensinou até hoje tudo que você sabe sobre esporte? Olha, eu aprendi com alguns caras. Eu fiz meu primeiro teste fora do Marginals foi no Spartans. Eu conheci uns caras lá. Mas o que eu sei mesmo, a maioria das coisas que eu sei, eu aprendi sozinho. Foi vendo os outros jogar, foi assistindo NFL, foi vendo campeonato de estado. Entrou Fanasca, entrou Caputo. Porque até então a gente era um projeto de time. 2 anos depois o negócio ficou sério. Caputo saiu do Broken Stones e veio para o Marginals. E aí começou a dar uma sequência boa. Porque antes disso tinha gente que ia treinar bêbado. Era embaçado. E isso desmotivava quem estava querendo, entendeu? Quando eu comecei a jogar, não sei se era porque eu não tinha muita noção ou porque eu não acompanhava, mas eu mesmo quase não ouvia falar de cenário brasileiro do FABR aqui. E o meu time, cara, hoje é um time. Antes não era um time. Antes era uma brincadeira no parque, entendeu? Porque ia 8, 6 caras. Hoje vai 30, 32. Tanto em questão de desenvolvimento, quanto em questão dos gringos estão vindo pra cá também. Só que assim, o brasileiro tá pau a pau com o gringo. Pelo menos aqui tá. Os caras estão achando que vão vir pra cá e vão ganhar dinheiro fácil, não vai não. Eu tava jogando o jogo de videogame, né? Na época eu entrei no Orkut e botei futebol americano, por curiosidade, e aí encontrei a Liga Paulista de Futebol Americano, onde tinha nos fóruns do Orkut, né? Com diversos posts, diversos times fazendo, na época, seletivas. Em um desses posts tinha a seletiva do time do Dragons, o time da época, e eu fui na primeira seletiva, que na verdade foi o primeiro treino da equipe. E naquele treino, o chefe do time levou uma folha com as posições de futebol americano. E aí ele falou, quem quer ser quarterback? Quem quer ser tight end? Quem quer ser wide receiver? O wide receiver recebe bola, quem quer ser esse aqui? O quarterback é o cara que lança a bola, quem quer ser esse daqui? E eu, por uma feliz coincidência, escolhi ser quarterback. E aí, de lá pra cá, muito treino, muito estudo, muito vídeo, muita leitura. E acho que é isso que eu mais gosto do esporte, na verdade. Mais ainda do que jogar é a parte estratégica do jogo, que eu acho que ela é fantástica. Eu acho que ela é a alma do esporte por trás, eu acho que é incrível. Você acha que existe ainda um preconceito tanto pelo flag quanto pelo futebol americano normal aqui no Brasil ainda? Com certeza, o futebol americano normal ele é visto como um esporte extremamente violento e o flag football ele é visto como um esporte de quem não tem coragem de encarar uma coisa mais forte, então sempre é visto de forma pejorativa. Eu acho que você vê muito time crescendo e você vê na página desses times, por exemplo, os Steamrollers tem 1,5 milhão de curtidas na página. Vira e mexe, sempre alguém querendo fazer um comentário relacionado ao futebol, ou quanto esse esporte é desnecessário, ou o quanto é apenas uma violência. O que na realidade não é bem isso que acontece. Né? Eu acho que o principal fator que deveria haver da melhora do esporte é na questão, mais do que a questão mídia, que eu acho que a mídia é bem feita, tem a ver com as federações que tomam conta do esporte aqui. Por muitos anos tivemos 2 campeonatos brasileiros. Isso acho que emperrou muito o esporte. Ninguém sabia quem era o verdadeiro campeão, quem não era. É importante levar a sério o esporte, é importante punir os responsáveis e não deixar barato para quem faz besteira, porque quem está vindo de fora só vai ver o erro. E quanto menos erro tiver, menor chance de uma má imagem do esporte. Quando eu falo que eu jogo, todo mundo fala, mas você não tem medo? Mas isso é um esporte louco. Você é doido? Como que você entende isso? Entendeu? As pessoas não procuram entender pra ter um argumento pra justificar. Elas simplesmente não gostam, entendeu? O que elas não conhecem, elas não gostam.
Todo mundo tem espaço nesse esporte, todo mundo. Seja você magro, gordo, alto, baixo. Todo mundo tem seu espaço. Um exemplo claro é a presidente do Lusa Lions. É uma mulher. Não dá pra falar de um limite, de onde você pode chegar. Quando você busca e corre atrás, você pode chegar onde você quiser. Só que o meu objetivo é continuar. Eu quero desenvolver o esporte no país, jogar a BFA e desenvolver o esporte como um todo no país, ajudar no crescimento dele, na divulgação e na disseminação do conhecimento. Falar igual o futebol comum eu acho difícil, só que se acontecer como aconteceu com a NBB, que foi transmitido aos sinais num canal aberto, eu acho que já vai ser uma evolução muito grande e um crescimento absurdo do esporte. E no próximo bloco a gente vai exibir a segunda parte do documentário, mas agora nós estamos aqui com o jornalista Danilo Lacari, que é formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e produziu o doc que a gente acabou de assistir. Obrigada pela presença, Danilo. Obrigado a vocês pelo convite. Danilo, como surgiu a ideia de fazer um doc sobre futebol americano? Você pratica o esporte? Eu pratico esporte, mas eu já conhecia tudo sobre desde 2011, quando eu comecei a acompanhar de fato. Mas eu vi que ainda faltava muita coisa dentro do esporte, dentro do marketing que envolve o esporte. E eu quis, com o documentário, começar a produzir uma coisa que auxiliasse, que meio que alavancasse o esporte perante alguma marca, que alguém conseguisse olhar para o futebol americano de uma maneira diferente. Então, esse é mais ou menos o intuito do documentário. Tipo, não só mostrar a luta de que cada atleta tem, mas também tipo, mostrar todo o mercado que existe dentro desse esporte que ainda é pouquíssimo explorado no Brasil. Pouco mesmo. Você produziu como TCC, né? Produzi como TCC. Foi individual? Foi individual e aí que foi a parte difícil mesmo. Como foi acumular todas as funções de produzir um doc? Olha, na verdade, no começo eu não acreditava que ia sair do papel, né? Eu tenho uma ideia, só como que eu vou organizar tudo isso e começar a tirar do papel, porque até então eu tinha meio que um pré-roteiro, eu não sabia que eu ia conseguir fazer uma coisa, sei lá, de 30 minutos, abordando, sei lá, diferentes aspectos, mas foi legal, mas foi difícil, tipo, tanto a parte de produção, de captação de fonte, de decupagem, quando é uma pessoa só e acumula tudo além do relatório que tinha também para poder fazer, né? A parte teórica também, Sim, né? é bem difícil. E com esse acúmulo de funções, torna um pouco mais complicado, mas também torna mais prazeroso no final. Que é quando você vê realmente o resultado de fato e você poder falar, esse bebê é meu. E como que foram os bastidores? Você se divertiu? Olha, diverti bastante. Grande parte do documentário que fala ainda sobre o flag football, né, que são duas modalidades de futebol americano diferentes. Uma que é praticada com equipamentos e uma praticada sem equipamentos, mas ambos são o mesmo esporte. E eu estava jogando no time que era o flag football na época, né, que eu estava produzindo. Então era meio que uma correria, que eu entrava para jogar, voltava para poder produzir isso. E aí... Não, pode continuar. Não, desculpa. Os times foram receptivos para a gravação? Foram muito. Porque eles veem que precisa de muito mais visibilidade dentro do esporte, né? Então, assim, não qualquer pessoa, mas sempre quando você tem um intuito bom para poder deixar o esporte em evidência, deixar o esporte como ele é de fato, não querendo, vamos supor, fazendo uma matéria sobre como o esporte é violento, ou fazer uma matéria sobre, sei lá, algum aspecto que não é o futebol americano de fato. Eles conseguem enxergar isso e conseguem te abraçar melhor, acolher sua ideia para poder até te ajudar a produzir, como foi no caso do Timberrex, que eu viajei pro sul e eles me ajudaram muito e foram bem receptivos. Legal. E o triste porque o futebol americano ele é pouco discutido aqui ainda no Brasil, né? Por que é assim? Você sabe por quê? Então, é muito, acho que uma cultura que existe, né, assim, bem de antes, porque nos Estados Unidos, pelo menos, eles auxiliam tanto a educação quanto o esporte, né? Eles têm aquela ideia de aluno-atleta. Só que aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Então, infelizmente. E aí as marcas não acreditam tanto, porque o futebol americano ele tem um mercado que, assim, pode ser explorado aqui no Brasil de um jeito absurdo. Só que enquanto não tiver alguém investindo de fato, acreditando na ideia, acredito que pode ser que a gente demore muito tempo ainda para poder descobrir o potencial que existe e mostrar
pro Brasil inteiro quão forte ele pode ser. Mas você acredita que um dia ele vai se popularizar entre as pessoas do Brasil? Eu acredito, tipo, o futebol americano, ele cresce uma média de 26% do público ao ano, né? Ah, legal, bem E- legal. esse legal. número. Então, isso já é um fato muito relevante do que antigamente, que era pouquíssimo transmitido, né? Uhum. Só que ainda falta muita coisa. Não adianta só você pegar, ligar um canal de TV e começar a assistir Sim. o futebol americano. Você tem que ir para os jogos, você tem que participar, você tem que se envolver. Porque se você está só assistindo a TV, os jogos que já estão passando, você está dando audiência para o público lá de fora que já tem muita audiência. Aham. E o daqui continua com pouco desenvolvimento, né? Então, esse ainda é o problema. O pessoal não acredita muito no daqui e Sim. prefere se apoiar muito no de lá. E para quem joga aqui em São Paulo, como que é a vida do jogador de futebol americano? Olha, é complicada, porque diferente também, a maior diferença, né, que existe até do futebol americano do exterior pro daqui, para até de outros países que também apostam no futebol americano, é que o atleta tem que bancar basicamente tudo que de equipamento, de viagem, de tudo. Complicado. Que sim, é a pior parte, né? Porque vamos supor, o equipamento completo custa mais de R$1.000. Nossa, Então, muito caro. então não é uma coisa tão acessível assim. Sim. E lá fora eles ganham, né? Então tem essa diferença bem forte. E você acha que isso faz com que o esporte seja considerado elitista, também por vir dos Estados Unidos, por ter toda essa necessidade de equipamentos caros? Sim, acho que dois fatores meio que distanciam o público um pouco ainda do futebol americano. Uma parte é essa, vamos supor, para você poder jogar, você precisa desembolsar uma bela de uma grana, Nossa, né? demais, Pagar uma até. mensalidade para um time, etc. E também tem a questão das regras, que, querendo ou não são tão bem difundidas quanto, vamos supor, um futebol, etc. Então, a partir do momento que as regras forem melhor explicadas, a dinâmica do jogo for melhor explicada, o público consegue se interessar mais, consegue ser certeza. cativado pelo assunto, entendeu? Então, acho que esses dois fatores meio que ainda afastam um pouco o público do futebol americano. E existem campeonatos aqui em São Paulo de futebol americano? Como que é? Como funciona? Existem, se eu não me engano, são 2 campeonatos aqui em São Paulo, que é a SPFL, São Paulo Futebol League, e a Liga Nacional, que a maioria dos times que participa são de São Paulo, além de campeonatos esporádicos que existem. Mas existe atualmente também um campeonato brasileiro de futebol americano, Legal. que se reinventou para poder até seguir um pouco dos moldes de fora, para também atrair cada vez mais marcas e etc., que é o Brasil Futebol Americano. E lugares para treinar? Tem aqui em São Paulo, no Brasil, tem bastante lugar ou não? Na maior parte dos times, eles apostam muito em parques. No Vila Lobos, no Parque Ecológico do Tietê, que na Armênia, e Parque do Ibirapuera. Os maiores parques de São Paulo são usados como polos do futebol americano. Só que ainda muito sem estrutura, né? Porque você basicamente tem só um gramado e muitas vezes esse gramado não pode ser utilizado. Porque a própria diretoria do parque às vezes proíbe, etc. Por ser um esporte que acaba machucando o gramado e tudo mais. Tem que ter um cuidado maior, óbvio. E os times encontram essa dificuldade de poder encontrar um lugar para treinar. E tem o Parque Serete também, que aí já é mais usado para o futebol americano. Mas esse é um problema muito grande que os times encontram, que eles não têm muitas vezes um lugar fixo para treinar. Tem time que treina, vamos supor, na Zona Leste de São Paulo, mas tem hora que tem que ir para parques mais centrais, sabe? Porque aquele parque está fechado ou vai ter um evento determinado. Então eles sempre estão encontrando esses obstáculos. Danilo, o papo tá legal, mas a gente precisa ir pro intervalo. Você continua aqui com a gente, né? Continuo sim. Que ótimo. E no próximo bloco você vai ver a segunda parte do documentário. Não sai daí que o Espaço Universitário volta já já. Estamos de volta com o Espaço Universitário e agora você confere a segunda parte do DOC, Primeira Descida, o desenvolvimento do futebol americano no Brasil.
essencial o esporte, de qualquer tipo de esporte, mas o futebol americano tem uma característica ainda muito melhor, que é que ele pode, principalmente, mostrar para o atleta que ele pode fazer tudo, né? Então, se ele lá fora ele não pode ser um herói, aqui dentro ele pode ser o campo. Então é isso que eu tento levar para eles. E ele se sente realizado na vida e ele começa a buscar fora de campo também uma vida melhor. E isso que a gente tenta levar para cá, né? Um cunho educacional, um cunho de aprendizado. O principal valor que eu tento levar para eles é regularidade. Não é simplesmente determinação de um dia que vai te levar ao sucesso. A gente preza aqui muito a regularidade todo dia. Então, quando você vai pensando que teu sonho é uma batalha, uma montanha, se você escalar um dia e parar, não vai chegar lá em cima. Então é a regularidade de todo dia batalhar um pouquinho pelo seu sonho. Então a gente talvez seja o time que mais treina no país, pelo que eu conheço. E é por isso, porque a gente tem essa regularidade de manter o nosso sonho todo dia treinando um pouquinho. Não querer fazer num dia ser campeão. Esse campo é o que vocês batalharam. Esse campo é o que vocês batalharam. Vocês nunca vão saber qual é o último jogo de vocês. Aproveitem. Vocês estão aqui em mim. A gente fica o tempo todo esperando esse momento. Toda hora. É sacrifício, é suor, é mulher que fica em casa, é mãe que fica em casa. É a hora que eu deixo de estudar, que eu saio do trabalho e venho cansado. Não é só o que a gente faz no campo ali no momento. É tudo que a gente deixa de lado também. É o que você faz nos bastidores que leva vocês pra luz. Lembra aquela música, cadê o Caião? Aquela música do Racionais? Se o nosso destino estiver traçado, a gente vai até o fim só pra ver o resultado. Vambora! Toda e qualquer religião. Repitam comigo. Senhor! 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 Meu Deus! Jesus! Jesus! Os atuais campeões nacionais. Cincinnati! Flight 98! Set! Hit! Set! Hit! Não é um jogador individual que faz que o time cresça sozinho. Ele junto com os outros, porque não é um jogo sozinho que não um jogador que faz toda a diferença. É a equipe toda. Não desistir. Eu acho que tem muito time que... No começo, primeiro jogo nosso foi 79-6.
Depois a gente perdeu um jogo por 99-6. E muita gente via, mesmo a gente só está perdendo. Então daqui a 10 anos pode ser que a gente esteja vendo um futuro Rex está perdendo hoje. Só que a diferença é que muitos times começam a ver a gente só perde, a gente só perde, a gente só perde. E não consegue ver que está ganhando pouco a pouco, está diminuindo, está melhorando. E a gente nesses 10 anos entendeu isso, que desistir era o mais fácil. E o segredo sempre foi não desistir. Eu acredito que é a crença de que o esporte ele é um aliado da educação. Então, quando a gente começar a mudar essa crença de o esporte é um aliado da educação, começar a acreditar que ele pode auxiliar a educação, tá auxiliando a educação, a gente vai mudar muita coisa no país. Esse é o principal fator. Não adianta a gente dizer que não tem patrocínio, sendo que o fator, na verdade, é entender que o esporte é importante. Por isso que você tem que apoiar ele, patrocinar ele. Então, acho que o principal fator que impede isso é entender que o esporte é algo educacional também. Faz o trabalho de vocês! Faz o trabalho de vocês! Para quando ir para casa, poder sair daqui festejando. Joga intenso! Os gringos dele me batem de vocês o tempo inteiro. Eles vão dizer, ai meu Deus, americano. Não importa onde é que o cara veio. É futebol americano. É futebol americano. Em qualquer lugar tem intensidade e inteligência. O tempo inteiro. Faz valer a pena. Traz isso pra vocês. E o sangue, cadê? Timborrinos, ele surgiu com um propósito de diversão, entretenimento para esses caras que eram apaixonados pela bola oval na época e de alguma forma queriam praticar aquele esporte que a gente via na televisão, né? Só que antigamente, cara, era uma coisa muito arcaica, assim, era uma coisa muito diferente, porque, digamos, as bolas que a gente tinha acesso, eram aquelas bolas comemorativas, o material, a gente não tinha capacete, não tinha shoulder, não tinha nada. Dedicação, cara, dedicação. Treinar acima de tudo, treinar acima de tudo. Cara, a gente foi campeão brasileiro em 2015, muitas vezes a gente treinou na brita, velho, na brita. A maioria das equipes sempre fala, a gente tem a pretensão de chegar nos playoffs, a pretensão de chegar nas finais. A gente não trabalha com essa pretensão, a gente trabalha com a pretensão de fazer o projeto se desenvolver. A estrutura do T-Rex é um trabalho muito coletivo da cidade toda. Cuidar das pessoas, cuidar das crianças, da nossa base. Se a gente for muito bom nisso, a gente vai colher os frutos. Pode ser campeão, sim, claro, mas o foco não é esse, entendeu? Nosso próximo passo é a arena. Com as parcerias com a prefeitura, a gente está conseguindo agora a conquista do nosso próprio terreno. Realmente é uma doação. A galera se doa, realmente se doa. Tu vê atletas se comprometendo para vir pintar campo mais cedo, para desmontar campo, tu viu? Foi os atletas que desmontaram o campo, entendeu? Atletas se comprometendo para chamar os outros e vir treinar. Atletas se comprometendo, olha lá, ó. É os atletas que estão desmontando, entendeu? O T-Rex, ele teve uma sorte danada de ser administrado primeiramente por 2 publicitários, eu e meu irmão. Então a gente acaba focando muito a questão da ferramenta marketing nos nossos produtos, nos nossos jogos, nos nossos comerciais. Então a gente consegue canalizar um conteúdo bonito. A partir do momento que a marca mudou de Rhinos para Rex, foi feito um trabalho muito sério de imagem. Quando a gente foi campeão a primeira vez, a gente já tinha essa questão de ser um time marqueteiro. Então a gente tenta passar para as equipes como é importante tu levar para o teu torcedor, tipo, essa beleza, esse encanto de poder estar curtindo algo que é bonito, sabe? Não é só jogar, é fora também. Então, a partir do momento que eles fazem um espetáculo, não para elas, não para os jogadores, mas para quem está vindo sentar aqui em cima, aí a gente consegue socar o futebol americano. No colégio, os atletas não... Eles têm uma estrutura maior, né? Com certeza. Eles têm uma estrutura muito... Na parte de gasto, eles ganham chuteira, eles ganham um equipamento, entendeu? Aqui a gente compra, né? O Rex tem ainda, mas mesmo assim é complicado. Lá eles ganham uma faculdade, se eles não conseguirem vingar para a NFL, eles vão ter uma profissão, entendeu? E aqui a gente está formando isso, o Rex está buscando esses patrocínios, essas coisas para dar uma condição melhor para os atletas. E na NFL eu acredito que não tem o amor que a gente tem aqui, porque que nem, ó, segunda-feira eu vou trabalhar, cara, e de noite eu vou treinar, entendeu? Então isso também é uma balança. Se for dosado a questão de receita e amor ao esporte, o esporte cresce, né? A maior dificuldade, com certeza, é o gasto que a gente tem, né, cara? Digamos, se eu ganhasse alguma coisa, eu ia trabalhar menos e ia poder treinar mais, entende?
Não que eu esteja reclamando. É uma realidade, não vai mudar. O futebol antes era assim, continua a mesma coisa. Os moleques da periferia tem que se virar, entendeu? O futebol americano é um esporte caro. Só que a maioria das minhas coisas eu compro, eu me viro, eu faço bico, entendeu? Atualmente eu dependo do meu pai e da minha mãe até eu me formar. Então eu acabo dependendo de família mesmo para poder apoiar a minha prática no esporte e me bancar nele. Buscar esse título pro Rex, respeitando as outras equipes, sabe? Tem uma grande diferença entre entrar no jogo, entrar no campo e entrar realmente no campo. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. A gente nunca sabe quando vai ser nosso último jogo. Mas o primeiro tempo foi ruim. Mas o segundo, a gente deu a volta por cima. Jogou melhor, entrou decidido, fez as coisas acontecerem. Cada um de vocês, antes de ir embora, cumprimenta o companheiro de vocês e agradece pelo que ele fez hoje. Porque vocês vão sair amanhã, ir no restaurante ou ir trabalhar, e vocês vão passar por pessoas que não vão nem ter vivenciado metade do que vocês vivenciaram. Esse campo dá pra vocês uma coisa que a maioria não vai vivenciar na vida. Vocês têm a possibilidade de vir pra cá e se tornar cada um de vocês um herói, fazer uma diferença. E de novo, caiam juntos, levantem juntos. Vamos lá, pessoal, vamos lá, repitam comigo. Senhor! 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 Seu mando! Sou meu time! Seu escudo! Minha defesa! Sua espada! Meu ataque! Mais que a vitória! Amor da terra! Amém! O chão! Fica no chão! Eu acho que a questão principal é a questão de você nascer jogando um esporte e você aprender ele depois, para conseguir ter um nível melhor em 10, 15 anos. Mas ainda acho que é um pouco precoce querer tentar comparar o futebol americano aqui no Brasil a nível americano. A gente precisa de um trabalho de base muito forte. Poucas equipes têm um trabalho de base forte. Sub-19, base, kids, então começa a construir por baixo, para trabalho de base, trabalho educacional, para criar bons atletas, conscientes e inteligentes. Eu reformularia isso agora. Para você participar do nacional, você tem que ter uma categoria de base, então isso vai fazer com que o esporte cresça cada vez mais, então esse eu acho que é o caminho. Cara, eu ainda sonho com jogos em grandes estádios. E o que você acha que para o desenvolvimento do futebol americano no Brasil ser uma realidade precisa mais? Você acha que mais gente apaixonada e dedicada para o esporte ou mais investimento? Mais investimento. Gente apaixonada tem. Tem muita gente apaixonada. Você acha que não, mas o seu vizinho gosta, ele assiste. Ele pode não entender, mas ele gosta. Você vai em um parque e tem alguém com uma bola oval. Você vai em qualquer parque e tem alguém com uma bola oval. Então, eu acho que daqui uns 10 anos vai fazer parte da cultura do Brasil. Seems like we all alone now. See, I don't even gotta ask. She put the phone down. Baby, know what time it is. She don't check the phone. Matter of fact, she rocking airplane mode. It's time to go. It's time to go down. Seems like we all alone now. A gente vai treinar, sai do treino, vai para outro treino, tá entendendo? É o comprometimento. Foi isso, mano! Ô, cara, o que foi isso? Pesada! Nossa! Vitória! Vocês são uma família! Olha, querido! Conquista! Seja uma É muita emoção esse time, cara. Ei, Lacade! Tem Gatorade ainda. E meu senhor, qual a expectativa para o jogo de hoje? Amassar. Só isso. Vai cair alguém dentro da boca do rio! Vai cair alguém dentro da boca do rio! Bom, o Dri ficou muito legal, né? Muito, Yara. E o jornalista Danilo Lacari, que produziu o doc que a gente acabou de assistir, continua aqui com a gente. Danilo, você conhece algum time de futebol americano feminino? Sim, atualmente no Brasil existem vários times femininos.
mas não tantos quanto os times masculinos, né? Existem tanto de flag quanto de full pads, né, que são os equipados, só que as ligas ainda precisam de mais times, as ligas femininas, né? Então, esse ainda é o grande problema, além de todos os outros problemas, mas é o maior problema do futebol americano feminino, porque precisam de mais times participando das ligas e mais times engajados, sem se desmantelarem aqui e formarem um novo ali, entendeu? E em comparação ao restante dos outros países, o Brasil ainda é muito iniciante nessa modalidade, né? Tanto no masculino quanto no feminino, né? Sim, sim. E acredito até por conta do pouco investimento de capital dentro do esporte, né? Eu acho que se existisse um maior investimento, uma maior verba para poder tanto financiar campeonatos, times, com patrocínios, etc., acredito que o esporte cresceria como um todo, né? E não um time ou outro sendo o principal destaque do país e meio que atropelando os outros. E voltando ao documentário, qual etapa você achou mais difícil? Olha, gravar no Sul sozinho foi um pouco complicado, porque eu tinha aquela chance, era um final de semana só, que eu fui, gravei assim, o pré-jogo, o pós-jogo, mas tudo dentro de um final de semana, e o jogo também. Mas eu só tinha aquela chance para poder fazer aqueles takes, aquelas filmagens, e se desse alguma coisa errada ali, eu não ia ter uma outra chance de chegar na ilha de edição e conseguir corrigir. Então, acho que essa foi a pior parte, porque a edição já meio que tinha pré-elaborada. Então, gravar ali sozinho foi complicado. Nossa, você não teve ajuda de ninguém? Você fez tudo sozinho mesmo? Então, no Sul eu fiz tudo sozinho. Enquanto eu estava jogando e gravando ao mesmo tempo, eu tive ajuda, algumas pequenas ajudas. Tanto de uma pessoa que estava como câmera do time algumas vezes, quanto da minha irmã pequenininha, que eu ensinei ela a operar a câmera. Ai, que legal. E ela me ajudou com algumas filmagens. Então já tem uma nova jornalista na família também. Vamos ver. Legal. E aí, você já tinha feito algum documentário antes? Não, documentário não. Eu já tinha feito pequenas produções audiovisuais, mas documentário mesmo, com pesquisa, com todo esse contexto, foi a primeira vez. E você já pensou em fazer outro documentário ou não? Pensei já, mas voltado para o esporte também, porque eu sou muito dessa área, só que ainda não tenho nada totalmente estabelecido. Então, eu gostaria de pesquisar mais, de entender mais sobre determinados assuntos, para depois fazer uma coisa embasada, como o documentário do TCC. E como foi o dia de banca de TCC? Foi legal? Deu tudo certo? Eu fiquei bem nervoso. Não, acho que é uma coisa normal, todo mundo acaba ficando nervoso na banca do TCC, mas depois que você começa a explicar o que você fez, e você sabe que o projeto é seu, então ninguém sabe mais o seu projeto do que você, né? Sim. Que é aquela frase totalmente clichê, mas que é verdade. Então, acho que você começa a se sentir seguro, e foi o que aconteceu comigo, e eu consegui apresentar tranquilamente depois. E com o resultado, você ficou feliz? Fiquei feliz sim. Eu não esperava que, como eu falei, né? Eu não esperava que ia sair esse documentário, mas consegui tirar do papel até de uma maneira melhor do que eu queria, e consegui editar também de uma maneira melhor do que eu queria, então eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Se você pudesse, mudaria algo? Mudaria. Eu estava até analisando isso ontem, assim, e eu mudaria algumas coisas de áudio, mais técnicas, né? Não o contexto histórico. Você falou agora de técnica, e na hora de fazer a decupagem, de escolher os trechos que você queria, foi difícil? Como que foi isso? Então, isso foi até uma coisa meio que interessante, que meio que me adiantou o trabalho, porque na hora que eu estava filmando, eu já meio que sabia meio que o intuito que eu queria dar. Então, eu já procurei takes específicos e meio que coloquei, sabe? Mas é basicamente o que eu tinha colocado no pré-roteiro, então meio que casou. Legal. Você falou do pré-roteiro, é bem importante, né? Explica um pouquinho para quem está em casa e ainda vai montar um TCC em documentário, a importância de um pré-roteiro. Olha, primeiro que não tem como você fazer um documentário sem um pré-roteiro. Você estabelecer pelo menos um mínimo de fontes, um mínimo de perguntas, coisas que você quer que tenha no seu documentário e coisas que você não quer, segmentos que você não quer que dê a entender. Então, acho que isso você tem que ter pelo menos pré-estabelecido, para depois começar a desenvolver alguma coisa, né? Então, o pré-roteiro, ele é meio que o esqueleto do seu documentário. Então, você tem que começar de algum lugar. Não dá para você simplesmente pegar a câmera, sair filmando e ter um monte de material, mas e aí? Tem um monte de material igual ou que não serve para o que você quer falar. Então, acho que você tem que meio que ter essa linha em mente e seguir seu raciocínio.
Danilo, e na questão dos equipamentos, como você fez? Você pegou da faculdade, eram seus? Eu tinha alguns equipamentos, tinha um microfone direcional, tinha estabilizador de câmera, mas a câmera, que era o principal, eu não tinha. Eu tive que acabar pegando emprestado e consegui ter essa disponibilidade de amigos que emprestaram duas câmeras diferentes. Então eu consegui meio que fazer com que esses equipamentos acrescentassem no documentário no geral. E a faculdade te ajudou de alguma forma? Não, eu tinha a opção de pegar câmeras e tal, mas eu acho que elas não se enquadravam no tipo de filmagem que eu queria dar para o documentário, na qualidade da filmagem. Entendi. Acho que isso ia interferir. Com certeza. E na questão da orientação, seu orientador te ajudou nisso? Mesmo você já entendendo sobre o esporte, como que foi? Sim, bastante mesmo. A Denise, minha orientadora, ela... Que legal, uma orientadora, né? Orientadora, sim. Ela falou, né, que foi o primeiro tema tão diferente assim, de esporte que ela chegou a pegar, porque querendo ou não, um tema diferente. E ela foi totalmente, assim, cabeça aberta no assunto, teve 100% o tempo todo, me ajudou com cada trecho que eu escrevia, cada cena que eu filmava. Nossa, então ela sempre estava presente, me dando, esse negócio não vai ficar legal, mas isso vai ficar legal, então tenta puxar um pouco mais para esse lado. Então eu sempre segui nesses conselhos dela e no final desse resultado Isso é fundamental, né? Bem interessante. Muito bom. Sim. Danilo, infelizmente nosso tempo está acabando. Você quer deixar algum contato? Olha, eu posso deixar meu Instagram, @danlacali, e quem tiver interesse em fazer alguma produção audiovisual, alguma coisa do tipo, pode entrar em contato comigo. Sim, bacana. Obrigada, Danilo, pela sua presença aqui no Obrigado, Espaço Universitário, viu? O Espaço Universitário de hoje está terminando, mas se você quer que o seu documentário seja exibido aqui, é só enviar um e-mail pra gente, tv@câmara.sp.gov.br. E não deixe também de curtir a nossa página do Facebook. Até o próximo Espaço Universitário. Tchau! Tchau, tchau!